Salve, salve galera, professor Zanin na área, hoje aqui para falar sobre as propriedades periódicas. Então, dando continuidade ao estudo que nós fizemos da estrutura da tabela periódica e o seu histórico, hoje nós falaremos um pouquinho sobre as principais características dos elementos nesta estrutura. Então, assim, não confunda as propriedades dos metais, dos ametais, que são propriedades da substância simples que os elementos promovem, com as propriedades periódicas, que são propriedades dos elementos em específico nessa estrutura que é a tabela periódica, certo? Bora lá? Bom, então assim, existem algumas propriedades, como eu disse no início, que são chamadas de periódicas, que elas têm um comportamento muito específico. Então, primeira ideia é o conceito pelo conceito. O que é uma propriedade periódica? Bom, para eu dizer o que é uma propriedade periódica, eu posso dizer, por exemplo, que é uma propriedade aperiódica, ou seja, uma propriedade que não seja periódica. Uma propriedade que não seja periódica é aquela que não se repete ao longo de uma informação. Por exemplo, os dias do mês. Eles vão lá, 1, 2, 3, 4, 5, vai até eventualmente 29, eventualmente 30, eventualmente 31, então não existe uma repetição, entendeu? Já os dias da semana, eles são periódicos, ou seja, eles começam lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e depois, infelizmente, segunda, terça. Isso é uma informação periódica, entendeu? Que se repete ao longo de um processo. No caso, os dias do mês vão correndo e os dias da semana vão subindo e descendo. Segunda, terça, quarta, sexta, domingo, depois volta para segunda. Então, eis aqui um gráfico de uma propriedade periódica, tá certo? A função que vai crescendo sempre é o número atômico. Hoje nós conhecemos 118 elementos, então esse número vai de 1 até o número de 118, ok? E em função do número atômico, ou seja, a identidade do átomo, algumas propriedades, então percebo que está escrito propriedade, isso pode ser, nós vamos dar 4 dessas propriedades bem importantes, ok? Essas propriedades vão fluindo assim, ó. Então perceba que vai aumentando o número atômico, aumentando, 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 de repente diminui. Aumenta, 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 de repente diminui. Então essa é uma propriedade tipo as notas musicais, sabe? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, depois volta lá no dó, a escala vai subindo, né? O tom vai subindo, mas daí as notas vão se repetindo. Nós estamos em busca de propriedades como essa daqui. Esse gráfico é clássico, ele é bem importante, bem típico de vestibulares e até mesmo do Enem, beleza? Bora lá então? Eu selecionei 4 propriedades que são as mais importantes, as mais complexas para a gente discutir, e depois no finalzinho eu falo para vocês um pouquinho sobre como estudar as outras propriedades que são não tão menos importantes, mas menos comuns nos vestibulares, por exemplo, beleza? Então bora lá. Vamos começar pela mãe de todas as propriedades. É isso aí, você ouviu bem o que eu disse. Considero esta a propriedade mais importante de todas. É esta propriedade que pode explicar, perceba, pode explicar o comportamento das outras propriedades. Então eu sempre falo para os alunos assim, ó, entenda muito bem raio atômico. E se for preciso justificar as outras propriedades, a gente começa sempre assim, ó. Como o raio atômico é tchu-tchu-tchu, tchá-tchá-tchá, portanto, a outra propriedade é assim. Então, todas as outras propriedades importantes podem ser justificadas pelo raio atômico. Então, conheça bem o raio e a gente consegue justificar as outras propriedades com mais tranquilidade, beleza? Mas o que seria o raio? Bom, o raio, se você imaginar o átomo como uma esfera, seria a distância do núcleo, que é a parte central desse átomo, até a parte mais externa do átomo, que a gente pode chamar de camada de valência. Mas como alguém vai medir isso, entendeu? O núcleo até tem uma existência física, ele é maciço, né? Mas essa parte mais externa do átomo, que é a camada de valência, é uma parte imaginária, onde orbitam os elétrons ali com um tamanho praticamente desprezível, uma massa desprezível. Então como medir isso? Ok, sem nenhum problema. Nós fazemos substâncias simples dos elementos, então é possível medir o raio que a gente chama de covalente, ou seja, o raio de um átomo ligado a outro igual a ele. Então o que a gente faz? Uma substância simples, ou seja, liga um elemento a outro igual a ele, e daí nós medimos a distância do núcleo de um átomo até o núcleo do outro átomo. Isso aqui dá o diâmetro. Se a gente dividir isso por 2, nós temos o raio. Então é possível para quase todos os elementos determinar o raio covalente, o raio do átomo desta forma. É fato que alguns elementos são instáveis, radioativos,
Outros, como gases nobres, não interagem com facilidade com eles mesmos. Então, existem raios teóricos. Lembre-se que Mendeleev foi capaz de fazer previsões sobre as propriedades dos elementos. Nós também o fazemos quando não sabemos determinar de forma experimental, beleza? Mas, de forma geral, a gente faz uma substância simples. Como é que o raio aumenta ou diminui na tabela periódica? Bom, nós temos duas missões ao longo dessa jornada. Primeiro, nós temos que ser capazes de olhar para a tabela e julgar como é que flui a propriedade, quer dizer, onde é maior, onde é menor. Segundo, por que isso acontece. Então, são esses dois movimentos. Então, a gente tem que conhecer a propriedade, saber como é que flui na tabela, onde é maior, onde é menor, e por que é maior ou menor naquele ou no outro local, beleza? Então, aqui está a tabelinha periódica. Perceba que eu isolei os gases nobres. Aqui, não que eu isolei, eu só demarquei eles porque em algumas propriedades nós temos que fazer uma discussão específica sobre eles, tá bom? Então, se essa aqui é a tabela periódica, o raio atômico aumenta primeiro para baixo. Então, embaixo nós temos os elementos maiores. Não é difícil de entender por quê. Porque numa família, ou seja, numa mesma linha vertical, à medida que você desce, você vai aumentando o número de camadas. E quanto mais camada, ou seja, maior o nível de energia, maior o átomo. Ponto. Então, assim, para baixo estão os átomos maiores. Por quê? Porque eles possuem mais camadas. Então o raio aumenta para baixo, porque à medida que você vai descendo na tabela periódica, você vai aumentando o período, e quanto maior o período, maior o número de camadas. Lembre-se da aula passada, se você não assistiu a aula passada, corre lá para assistir a aula da estrutura da tabela periódica. Na estrutura da tabela periódica, nós discutimos que o período indica exatamente a última camada, ou seja, o número de níveis de energia que um elemento tem. Então o elemento que está no quinto período, ele tem 5 camadas, ok? Então, quanto mais para baixo, maior é a quantidade de camadas, maior é o raio, fechou? E agora, para a direita, para a esquerda, né? Imagine só o mesmo nível, beleza? Então, imagine todos os elementos do sétimo período. Todos eles têm 7 camadas. Então, será que eles são do mesmo tamanho? A resposta é não. De forma geral, é fato também que existem algumas anomalias nesse estudo que a gente está fazendo. Só que a gente estuda de forma geral, um estudo meio que não superficial, mas um estudo mais generalista. Então a gente está olhando meio de longe para determinar essas propriedades, porque tem algumas anomalias nesta forma que a gente está analisando, beleza? Mas no mesmo período, o que vai determinar o raio, presta atenção nisso, é o número atômico, ou seja, a carga nuclear que um elemento tem. Ou seja, a quantidade de cargas positivas no núcleo. Por quê? O elétron está lá, ó. Imagina um elétron aqui, ó. O elétron está orbitando o núcleo minha mão aqui. Então ele está orbitando. O que segura o elétron nesse sistema? É a atração das cargas positivas do núcleo e negativa do elétron. Então eles estão sendo atraídos. Então quanto mais carga tem no núcleo, mais atrai o elétron. Então se você tem dois átomos que têm 7 camadas, vamos imaginar isso no sétimo período. 2 átomos com 7 camadas, aquele que tiver mais próton no núcleo vai atrair um pouquinho mais essa última camada, deixando ele um pouquinho menor. Portanto, o contrário é verdadeiro. Quanto menos próton ele tem no núcleo, mais relaxadinha está a última órbita, portanto, maior será o raio. Então, como o número atômico aumenta da esquerda para a direita, então nós temos o átomo maior lá na esquerda, lá no cantinho. O frâncio é o elemento gigantão da tabela periódica. Por quê? Porque no período aumenta para a esquerda, porque quanto mais para a esquerda, menor a carga nuclear. Quanto menor a carga nuclear, menor a atração com os elétrons da última camada, maior é o raio, mais relaxadinha está a última órbita, certo? Isso é muito importante, muito mesmo, beleza? Bom, para tentar apimentar a relaçãozinha, eu coloquei aqui 2 questões bem importantes que são comuns, né, de aprofundar essa discussão. Imagine esses 2 sisteminhas aqui, ó, o átomo de sódio e o cátion de sódio, ou seja, o íon sódio positivo, ou seja, o elemento de sódio perdeu um elétron, certo? Porque assim, ó, dado 2 elementos quaisquer, é só verificar aquele que está num período abaixo, ele é maior. E se eles estiverem no mesmo período, então aquele que está mais para a esquerda, ou seja, que tem menos próton, é o maior.
ponto final. Só que essa tabela periódica é tabela de elemento, não de íons. Então, quando eu tenho íon, eu não posso olhar para a tabela periódica, eu tenho que fazer a minha determinação. A única informação que esse cara aqui tem, que é comum na tabela periódica, é a quantidade de prótons, ou seja, o número atômico. Por exemplo, o sódio tem o número atômico 11, tem 11 prótons, o cátion sódio também tem 11 prótons, ou seja, o número atômico 11. Então é exatamente isso que vai determinar o raio desses caras. O fato do sódio perder um elétron faz com que, eventualmente, ele perca até uma camada. É o caso do sódio. O sódio tem só um elétron na última camada. Faça a distribuição desses 11 elétrons para você ver. Você vai ver que ele tem um elétron só na última camada. Se você tirar esse elétron, ele perde uma camada inteira. Então, o cátion sódio não é só menor do que o elemento sódio, ele é muito menor. De forma geral, todo cátion é menor do que o próprio elemento, não do que qualquer elemento. O cátion é sempre menor do que o próprio elemento. Por quê? Porque quando ele perde o elétron, o núcleo consegue atrair com mais intensidade os elétrons que restam, fazendo com que ele fique mais próximo do núcleo, portanto menor. Então sempre o elemento é maior do que o seu próprio cátion. O cátion é sempre menor do que o próprio elemento, fechou? E se fosse o contrário, se fosse um ânion? Então olha para o oxigênio que recebeu 2 elétrons. Pense, você tem um núcleo desse cara segurando elétrons. No caso do oxigênio, cujo número atômico é 8, ele tem 6 elétrons na última camada. Então o núcleo está lá fazendo uma força danada, puxando os 6 elétrons, certo? Daí você dá mais 2 elétrons para esse núcleo puxar. Consegue perceber que vai ficar mais difícil desse núcleo puxar esses elétrons? Consequentemente, essa última camada vai dar uma afastadinha, vai dar uma relaxadinha. Quer dizer, é muito elétron para o núcleo puxar, consequentemente dá uma relaxadinha, uma afastadinha, beleza? Então, neste caso, o ânion é maior do que o próprio elemento. De forma geral, o ânion é sempre maior do que o próprio elemento, beleza? Bom, professor, mas e se fosse um cátion, um ânion, e se eu estivesse comparando qualquer coisa, cátion, ânion, elemento e tudo mais? Tá bom, eu coloquei aqui uma situação. Dá uma olhada nessa situação, ó. Eu coloquei o magnésio mais 2, o sódio mais 1 e o oxigênio menos 2. Então esses caras aqui, eu jamais posso recorrer à tabela, a não ser que seja para buscar o número atômico, que é uma informação comum a todos eles na tabela periódica. Mas essa tabela, lembrando, não é tabela de íons. Então eu tenho que fazer uma determinação a partir do que eu tenho aqui, tá bom? Bom, então o que significa esse mais 2? Que o magnésio perdeu 2 elétrons. Se o número atômico dele é 12, se ele perdeu 2 elétrons, ele tem 10 elétrons. Mas o sódio, que tinha 11, perdeu 1, também tem 10. E o oxigênio, que tinha 8, ganhou 2, também tem 10. Então todas essas espécies, todos esses íons possuem 10 elétrons na estrutura. Poxa, se eles têm 10 elétrons, olha o termo, ó, eles são isoeletrônicos. Se você quiser complicar um problema de propriedades periódicas, você coloca elementos isoeletrônicos, espécies eletrônicas, porque vai dar um nó na cabeça do aluno. Porque se ele distribuir os elétrons desses caras aqui, eles vão apresentar o mesmo nível de energia, a mesma quantidade de camadas. Sim, porque eles têm 10 elétrons, a distribuição é a mesma. Então não tem ninguém maior ou menor nas camadas, mas aí é que entra o número atômico. Quanto maior o número atômico, mais atrai esses 10 elétrons, menor ele vai ser. Então o magnésio, que tem 12 prótons, vai atrair mais esses 10 elétrons do que o sódio, que tem 11, do que o oxigênio, que tem 8. Portanto, o maior de todos, aqui ó, esse tem 12 prótons, o sódio tem 11 prótons, o oxigênio tem 11 prótons. Então, portanto, quem é maior aqui é o oxigênio, que tem menos próton para atrair esses 10 elétrons, depois na sequência o sódio, depois a sequência o magnésio, tá certo? Isso é muito importante. Entenda, estude, faça exercício, tente ao máximo compreender essa discussão desta projeção, deste quadro aqui, porque ele vai nos ajudar a entender as outras próximas 3 propriedades, beleza? Bora lá então conhecer a próxima propriedade periódica. A próxima propriedade periódica que eu coloquei aqui é a energia de ionização ou potencial de ionização, não é um termo mais muito comum nos vestibulares. É mais comum o termo energia de ionização, beleza? Essa propriedade, diferente do raio, porque o raio é o termo raio
já é definido no próprio termo, né? Tipo, raio é a distância entre o centro e a parte mais externa de uma circunferência, ou no caso de uma esfera, no caso do átomo. Ok, mas a energia de ionização, eu não sei o que é. Então a gente tem um primeiro problema, um primeiro desafio, que é memorizar o significado. O que significa energia de ionização, entendeu? Então vamos lá, o conceito pelo conceito. Energia de ionização é energia necessária para retirar um elétron de um átomo. Só que tem duas condições especiais. Esse átomo tem que estar isolado, ou seja, ele não pode estar ligado a ninguém, e também tem que estar no estado gasoso. Para que tudo isso? Para que a gente tenha um padrão, para que a gente tenha um valor único, para que a gente possa ter uma referência para comparar com os outros elementos em qualquer lugar do planeta, beleza? Eu transcrevi, olha, eu transpus esse conceito aqui nessa equaçãozinha aqui, olha que legal, ó, tá escrito aqui, ó. Eu peguei o X sozinho, isolado, no estado gasoso, forneci uma energia para ele e eu tirei um elétron dele, formou um cátion. Então, eu posso dizer assim, ó, que energia de ionização é energia para fazer cátions, né? Mas eu posso tirar um elétron, eu posso tirar 2, 3, saiba, nós podemos tirar tantos quantos elétrons existam no sistema atômico. Se tiver 10 elétrons, existem 10 energias de ionização para aquele elemento, tudo bem? É essa energia que nós estamos tentando entender. Então a gente quer, vamos tentar descobrir assim, ó, onde que é maior ou menor? Vamos pensar onde é maior. Onde é maior a energia para tirar elétron na tabela periódica? Eis a tabela periódica. Observe que eu já coloquei a informação, ó. É mais difícil, ou seja, precisa de mais energia para tirar elétron para cima e para a direita. Para a direita e para cima. Por quê? Para a direita e para cima. Como é que era o raio? O raio era o contrário, não era? O raio era para baixo e para a esquerda. É claro. Por quê? Quanto menor for o raio, mais próximo o elétron está do núcleo. Quer dizer, o núcleo é que segura, que prende os elétrons. Enquanto menorzinho é, então lá em cima, lá o hélio, que é um minúsculo pequenininho, esse cara, os elétrons da última camada estão próximos do núcleo. Muita energia você vai ter que fornecer. Então maior a energia de ionização, tá vendo? Se eu conheço o raio, eu consigo determinar essa propriedade. Quando alguém me fala assim, ó, coloque em ordem crescente de energia de ionização, sabe o que eu vou fazer? Pediu ordem crescente de energia de ionização, eu vou colocar em ordem decrescente de raio, porque trabalhar com raio é fácil, não tem conceito nenhum envolvido. E se alguém me perguntar por quê, eu posso justificar simplesmente através do raio. Quanto menor o raio, maior a energia de ionização, certo? Alguns cuidados e alguns detalhes nesse nosso estudo, nessa nossa jornada. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Peguei o alumínio, forneci uma energia, 6 eletronvolts, tirei um elétron dele, beleza? Normalmente essa energia é dada em kilojoules ou quilocauls por mol, porque a gente arranca bastante elétron para fazer estudos quantitativos, tá bom? Não se assuste com isso. Então eu forneci a primeira energia e aí 6 eletronvolts e tirei um elétron. Agora eu vou tirar o segundo elétron, ou seja, a segunda energia de ionização. Tá vendo que vale 18,8? Tirei o próximo. Agora eu vou pegar o alumínio 2+, quer dizer, já tirei 2 elétrons, vou tirar mais um. Olha só quanto que vale a outra energia de ionização, 28,4 eletronvolts. Aí eu tenho uma L3+, tá vendo? Consegue perceber que a próxima energia de ionização é sempre maior? Isso tem que parecer uma obviedade. A gente discutiu no slide passado que quando tira um elétron, o íon fica menor. E quanto menor, mais energia eu tenho que fornecer para retirar o elétron. Ou seja, quando sai um elétron, o núcleo agora, né, ele dispensa sua força aos poucos que estão restando, prendendo cada vez mais, precisando de cada vez mais energia para retirá-los. Cuidado com isso aqui, olha só esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico mostra as energias de ionização em função dos elétrons das camadas que o elemento possui. Então olha assim, ó, primeira energia de ionização, ou seja, o primeiro elétron que eu estou tirando, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Dá uma olhadinha no sétimo elétron que eu vou tirar. Tá vendo essa diferença abissal entre o sexto e o sétimo elétron que eu estou tirando? Sabe o que significa? Que houve uma mudança na camada de valência. Ou seja, você tirou um elétron, tirou 2, tirou 3, tirou 4, tirou 5, tirou 6, no sétimo a energia é muito grande. Com certeza esse elétron estava numa camada mais interna. Elétrons de camada mais interna existe uma diferença significativa na energia de ionização. É tipo assim, ó, 10, 20, 30, 40, 200.
mudou de camada, nós estamos tentando tirar elétron de uma camada mais interna. Fechou? Essa informação é muito importante, essa informação é muito importante. A segunda energia de ionização é maior do que a primeira. Quando tem valores distintos muito grandes de energia de ionização, pode apostar, foi retirado elétron de uma camada mais interna. Fechou? Essa propriedade é campeã de audiência, é bom estar bem afinadinho com ela, beleza? Próxima propriedade periódica, afinidade eletrônica ou eletroafinidade, ok? Tá aqui a tabelinha periódica, deixa eu colocar ela aqui. Coloquei o conceitinho, ó, é a quantidade de energia, ela é o contrário da energia de ionização. Energia de ionização é energia para tirar um elétron, certo? Afinidade eletrônica é a energia que o átomo libera quando ele recebe o elétron. É o contrário. Exatamente, literalmente o contrário. Enquanto a energia de ionização é energia para tirar, a afinidade eletrônica é energia liberada quando ele recebe. Tá aqui, ó. X gasoso isolado, ofereci um elétron para o X gasoso isolado, ele formou um ânion, X menos 1, e ele liberou uma energia. Essa energia é a energia de afinidade eletrônica, ou também conhecida como eletroafinidade. Tabelinha periódica, então conceito pelo conceito, não esquece de definir, de estudar, anote, sistematize isso. Tá vendo que eu achurei, que eu marquei, eu excluí os gases nobres? Sim, porque o que a gente sabe sobre gás nobre? Que são espécies que são inertes, né? São eletricamente estáveis, então ele não quer elétron. Então não é que seja zero a afinidade eletrônica de um gás nobre, mas é desprezível e não flui na tabela periódica da forma que eu estou colocando. Então a gente despreza, desconsidera, tira daqui, mas cuidado também que não é igual a zero, tá certo? Existem substâncias com gases nobres, portanto ele está recebendo elétron ali ou compartilhando de certa forma, então existe uma afinidade eletrônica, mas muito pequenininha, tudo bem? Observe que ela é o contrário do raio também, ó. Quanto menor o raio, maior afinidade eletrônica. Por quê? Se você tem um raio pequenininho, imagina só, né? O núcleo que segura, lembra sempre, o núcleo é que atrai o elétron. Quanto menor o raio e passa um elétron perto desse átomo, mais próximo do núcleo ele está, mais fortemente atraído, maior a energia liberada, ok? Então, quanto mais próximo do núcleo, maior a energia liberada, ok? Então, é exatamente o contrário. Em módulo, é o mesmo valor da energia de ionização, tá certo? Então, assim, você tira um elétron. Pensa bem, ó, tira esse elétron aqui, energia de ionização, tirou esse elétron aqui, que eu estou mexendo a mão aqui, beleza? O núcleo é essa mão aqui, ó. Tirou esse elétron, gastou X. Tirou aqui, gastou 2X, não era isso? Ok, então se você devolver esse elétron aqui, o primeiro, ó, mais perto do núcleo, vai devolver 2X. E aqui vai devolver só X, tá vendo? Quanto mais perto, maior a energia liberada. Pode pensar de várias formas, essa eu gosto bastante de pensar que é o contrário da energia de ionização, beleza? Cuidado, tem uma sacanagem, mas eu já vi autor vestibular, o cara colocar, né? Aqui, se a gente vem para a direita e sobe excluindo os gases nobres, o elemento que está no topo aqui é o flúor, mas o flúor não é o elemento que tem a maior afinidade eletrônica. O que tem a maior afinidade eletrônica é o cloro, anote essa ressalva aí, tudo bem? Pois o flúor. Bom, tá lá, ó. Primeira afinidade eletrônica, segunda, terceira, como eu já disse, contrário à energia de ionização. Na energia de ionização, a próxima é sempre maior. Na afinidade eletrônica, a próxima é sempre menor. Pensa assim também, ó. O elemento recebeu elétron. Quanto mais elétron ele recebe, menos ele quer. Igual quando a gente come, tá ligado? Tipo, vai comer um pão de queijo, você quer muito. O segundo você já quer menos. O terceiro você quer menos ainda. Não sei se ficou bom isso, mas enfim. A próxima afinidade eletrônica é sempre menor do que a anterior. É o contrário da energia de ionização. Beleza? Tranquilos? E a nossa última propriedade periódica, sem dúvida alguma, a que a gente mais vai usar ao longo de toda a jornada da química, é a eletronegatividade. Diferente das outras propriedades, esta propriedade ela não é quantitativa, ela é qualitativa. Ela é qualitativa. Tipo, energia de ionização tem um número, afinidade eletrônica tem um número, raio tem um número, afinidade eletrônica é subjetiva. Subjetiva de certa forma. Isso incomoda um pouco a ciência e alguns cientistas deram números. Então Linus Pauling, ele se incomodou com isso e ele deu números. Pegou o mais eletronegativo e o menos, viu a diferença e colocou números para que a gente trabalhasse com números e ficasse um pouco mais tranquilo na zona de conforto, beleza? Mas olha o que é a eletronegatividade, é a capacidade. Capacidade não tem número, né? Tipo, capacidade é um desejo. Tipo, eu poderia escrever assim, é o desejo que o elemento tem. Não tem como quantificar isso. É a capacidade que um átomo possui de atrair para si o par de elétrons de uma ligação química, ou seja, de um par compartilhado com outro átomo. Então, assim,
Mais uma vez a gente vai fazer o quê? A gente vai excluir os gases nobres, porque a gente não faz substância com gás nobre. Faz, mas em condições especiais. Mas então a eletronegatividade deles é muito baixa, portanto a gente vai considerar como desprezível, beleza? Eletronegatividade de gás nobre. E ela flui exatamente ao contrário do raio, e o elemento mais eletronegativo desta vez é o flúor e não o cloro como afinidade eletrônica. Entenda o seguinte, ó, raio para baixo e para a esquerda. Todas as outras três importantes, energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade, para a direita e para cima, ou seja, ao contrário do raio. Guarda isso. As principais propriedades, eletronegatividade, afinidade eletrônica e energia de ionização são contrárias ao raio. Por isso que é importante estudar os raios, estudar o raio aprofundadamente. Como essa propriedade ela é qualitativa e não quantitativa, a gente costuma memorizar os elementos mais eletronegativos para resolver problemas rápidos. Então diminui o raio, está lá, aumenta a eletronegatividade. Tá aqui, eu coloquei uma linha cujo aumento vai para a esquerda, o aumento da eletronegatividade, e a gente tem aqui, ó, nessa sequência, os principais elementos mais eletronegativos ordenados aqui. Eu, quando estudei na escola, assim, no ensino médio, meu professor fazia uma frase, assim, que eu lembro até hoje, conto para meus alunos assim, ó, falando, ó, fui ontem no Clube Brasil e só comi pão de hambúrguer. Tchanã. Tem várias frases. Quando eu falo isso num cursinho, os alunos mandam um bilhetinho com outras falas, folclore, fonklebri. Ok, eu gosto do fui ontem no Clube Brasil e só comi pão de hambúrguer. A primeira letra de cada palavra que eu disse é o elemento que representa a sua eletronegatividade dessa forma. Fui ontem no Clube Brasil e só comi pão de hambúrguer, certo? Queridos, deixa eu comentar uma coisinha antes de encerrar aqui com vocês, beleza? Existem inúmeras, dezenas de propriedades periódicas, tudo bem? Tá. Essas propriedades, elas apresentam anomalia. Por exemplo, densidade. A densidade, ela aumenta assim, ó, para baixo e para o centro. Quer dizer, tá vendo? Você tem um probleminha, porque aumenta da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Isso não significa que você não deve estudar. Eu não coloquei para essa aula ficar muito extensa, mas é importante você pegar no caderno e anotar. Vou dizer para vocês 3 propriedades que você deve anotar no seu caderno para complementar esse estudo. Densidade, ponto de ebulição e fusão e volume atômico, tudo bem? Faça isso. Densidade, você vai ver que ponto de fusão e ponto de ebulição é uma anomalia total ali, assim, tipo, sobe aqui, desce aqui na primeira família do carbono, mas é importante você ter a percepção visual disso, beleza? Então, ó, estude densidade, ponto de fusão e ebulição e o volume atômico, que é o volume, é diferente do raio porque ele fala de uma quantidade de átomos interagindo, no caso 1 mol de átomos, beleza? Vai estudar essas 3 propriedades para você enriquecer o seu estudo e aí está pronto para esse estudo que é muito, mas muito comum nos vestibulares porque é bem confuso as questões quando cai, tá certo? Queridos, obrigado pela atenção e até a próxima aula.